as 3 palavras que estão escritas na Torá, na Parashá de Kedoshim, que parecem tão simples, mas elas têm uma mensagem tão extraordinária sobre perspectiva na nossa vida. Está escrito, eu vou falar em hebraico e depois eu vou traduzir. Está escrito, 3 palavras. Betzedek tishpot amitecha. Em português fica mais longuinho. Com justiça você deve julgar o próximo. Ok. Quando a gente pensa nisso, a gente fala com justiça julgar o próximo, com certeza essa mensagem está endereçada aos juízes. Os juízes têm que tomar cuidado quando eles julgam as pessoas. Eles não podem ter o preferido, né, a pessoa que eles defendem, que eles gostam. Tem mil regras sobre isso na Torá. Não vou entrar nisso hoje, porque justamente o que eu quero falar é o outro lado. Os nossos sábios nos dizem que esse mandamento, com justiça você deve julgar o próximo, não é só endereçado aos juízes, é endereçada para todas as pessoas. Eveidan et kol adam lekav zchut. O que quer dizer isso? Julgue todo homem para o mérito, quer dizer, julgue as pessoas de um jeito meritosamente. O que é essa história de julgue? Quando que eu julgo alguém? Eu não sei se alguém já parou para pensar, mas a gente está sempre julgando as pessoas. Sempre, o tempo todo. Quem está sentado do meu lado no metrô, a mulher que está esperando na sala de espera do médico junto comigo. A gente forma opiniões sobre todo mundo. O cara que está dentro do elevador comigo. Qualquer pessoa, sem querer, a gente olha para a pessoa e a gente já formou uma opinião sobre ela. Então vem a Gumará e fala pra gente, julgue as pessoas pro bem. Dê a elas o benefício da dúvida. Use justiça. Ok. Mas assim, por que a Torá quer que a gente julgue pro bem? Tipo assim, o que importa eu julgar o cara do elevador pro mal? O que importa? Eu julgar a mulher que está sentada na sala de espera não tanto pro bem? Afinal de contas, ela parece uma pessoa chata, uma pessoa sem paciência. O que importa pra Torá? E outra pergunta. Será que a Torá pede pra gente julgar o outro pro bem do outro ou pro meu bem? Ou seja, pro bem de quem está sendo julgado ou pro bem de quem está julgando? Vocês não têm muito como me responder, então eu vou continuar minha aula. Eu quero contar pra vocês que, na verdade, os benefícios para quem julga os outros pro bem, benefícios são para nós mesmos. Não é para a pessoa que está sendo julgada, é para mim mesma. Como assim? Como que julgar pro bem vai fazer bem para mim? Eu vou contar para vocês agora, então, os 3 benefícios que julgar pro bem causam, tá bom? Vamos lá. Primeiro benefício é um benefício interno. Prestem atenção. Quando a gente vê alguém e a gente dá o benefício da dúvida para a pessoa, quer dizer, a gente tenta julgar ela por um jeito legal, não pro mal. Tipo assim, na verdade essa pessoa não tá fazendo por mal. Ela tá fazendo o melhor que ela pode. Nesse momento, olha só, gente, a gente vira pessoas menos frustradas. A gente vira pessoas mais tranquilas, que reclamam menos dos outros. Sabe como que tem gente que, aonde ela for, ela tem o que falar. Como aquela mulher falou comigo assim? Gente, que absurdo. As pessoas não sabem como se comunicar. A mulher na fila do supermercado acabou comigo. Ou acabou com os outros. Você sempre acha um jeito mal assim de julgar as pessoas. Sempre tem alguém que fez uma coisa absurda. Sempre tem alguém que falou uma coisa ridícula. Sempre. Sabe aquelas pessoas que voltam de um casamento e falam, porque foi ridículo nesse casamento. Eu sentei numa mesa, as pessoas não sei o quê. Pessoas que vivem achando coisas negativas para falar dos outros. Então, quando a gente aprende a julgar pro bem, e a gente pensa, gente, a pessoa tá tentando fazer a coisa certa, ela simplesmente não tá conseguindo por algum motivo. Ela não sabe fazer direito, ela não é capaz, ela não tem as ferramentas certas para fazer a coisa do jeito certo. Quando a gente pensa assim, a gente fica num lugar muito mais calmo emocionalmente. A gente acalma, a gente fica mais tranquilo, nossa vida fica mais calma. A gente para de pensar que todos à nossa volta são monstros e eu sou a única pessoa normal no mundo. A gente vive uma vida mais calma, mesmo que a gente sabe que nem todos pensam igual a mim. Eu sou diferente, todo mundo é diferente um do outro. Mas eu não tô aí pra julgar o que os outros fazem, por que os outros estão fazendo as coisas que eles estão fazendo.
Esse é o primeiro benefício que julgar os outros pro bem traz. Benefício interno para mim. Eu viro uma pessoa mais feliz e mais calma. Segundo benefício. Quando a gente julga as pessoas pro bem, a gente consegue consertar a situação de um jeito mais efetivo. O que significa isso? Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vi uma pessoa tratando a outra mal. Sei lá, tratou minha amiga de um jeito errado. O que é melhor? Eu chegar nessa pessoa, que eu quero ajudar, afinal de contas, e falar assim: eu gosto tanto de você, eu te admiro. Sério, você é tão legal, tão simpática. Eu acho que o que você falou pra minha amiga, machucou ela. Eu não sei se você pensou antes, eu não sei o que aconteceu, mas machucou ela. Gente, vocês acham que a pessoa absorve isso e talvez queira consertar? Ou vocês acham que eu julgando ela pro mal vai ter efeito melhor? Tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Oi, eu sempre soube que você era uma bruxa. Isso aqui foi só a prova. O jeito que você tratou minha amiga só comprovou que você é um monstro. Agora vai e conserta a situação. Me falem qual dos dois exemplos é mais efetivo para a pessoa querer consertar uma situação. Então, quando a gente está mexido por alguém que fez uma coisa errada, não tem nada melhor no mundo do que a gente julgar a pessoa pro bem. Imaginar que a pessoa tem uma razão para estar agindo assim. Seja sua esposa, seu marido, seja sua sogra. Talvez minha sogra está assistindo aqui, oi sogra. Seja sua amiga ou irmão ou quem vocês quiserem. Não tem jeito melhor de tentar consertar uma situação do que julgar. Primeira coisa, feche os olhos. Ela não fez por mal. Deve ter uma razão. E aí você vai atrás e tenta melhorar a situação. Se você realmente se importa e quer fazer o bem e quer melhorar a situação, dê à pessoa o benefício da dúvida. Porque o seu approach para essa pessoa vai ser mais refinado, vai ser mais respeitoso e a maioria das pessoas vai aceitar. Quando você você se aproxima da pessoa de um jeito respeitoso, julgando para o bem, a pessoa vai... Como fala isso? A pessoa não vai precisar pôr um colete antibalas para se defender, entenderam? A pessoa já vai... Não tem ninguém atirando nela, não tem ninguém atacando ela, então ela já vai num lugar mais calmo, ela vai aceitar o que você tem para falar e ela possivelmente vai querer consertar a situação. Então vamos lá. A gente falou 2 benefícios de julgar as pessoas para o bem. 1, me faz um bem interno. 2, consigo consertar a situação mais efetivamente. 3, esse é forte, hein? Vamos lá. Vocês sabem que está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Olhe 3 coisas. De onde você vem, para onde você vai e perante quem você vai dar din e cheshbon. Din e cheshbon em português significa julgamento e cálculo. Presta atenção, gente. Olhem 3 coisas. Da onde você vem, para onde você vai e perante quem você vai dar julgamento e cálculo. Agora vamos focar nessa última frase. Dar julgamento e cálculo. Como assim? Normalmente a gente a gente quer fazer justiça, alguma coisa, a gente faz então. A gente calcula primeiro, a gente analisa a situação primeiro e depois a gente dá o julgamento. Só que aqui, na Torá tá falando, primeiro você dá o julgamento e depois vem o cálculo. O que quer dizer isso? Se eu estivesse numa aula ao vivo, eu deixaria vocês tentarem responder, mas não estamos, então eu vou direto para a resposta. Quando a gente está vivo, a gente, como eu já falei, a gente está sempre julgando pessoas. Sempre julgando. Tipo assim, o cara que está dirigindo o carro do meu lado, etc, etc, etc. É um instinto natural da pessoa, a gente está sempre julgando os outros. Sempre. Por que a vida é assim? Olhem esse segredo, gente, é muito forte. Deus coloca situações específicas à nossa volta para fazer a gente ver essa pessoa passando ou falando alguma coisa ou uma situação acontecendo. E o jeito que eu julgo as pessoas que estão passando por essas situações, sabe o que vai acontecer? Quando uma pessoa vai para o céu e vem a hora da justiça, ele vê um filme, um cinema de toda a vida dele e ele consegue ver como ele julgou as pessoas à volta dele. E desse jeito que ele julgou as pessoas à volta dele, é o jeito que ele vai ser julgado lá em cima. Isso é uma coisa muito forte.
Eu mesma, antes de estudar muito sobre justiça, julgar os outros pro bem, nunca ouvi falar isso, mas tá em vários livros da Torá. E é uma coisa assim que muda a nossa perspectiva. Deus colocou aquele cara doido, eu já julguei ele pra doido, né? Dirigindo do meu lado pra ver como eu vou julgar ele. Deus coloca pessoas passando por situações parecidas com as nossas situações que a gente passa no dia a dia, a gente nem percebe. Mas o jeito que a gente trata, a gente julga, não é trata, a gente julga os outros, é o jeito que a gente está, na verdade, trazendo julgamento para nós mesmos. Alguém escreveu ETA, é exatamente isso, ETA. É muito forte, e por isso está escrito que primeiro olhe para o julgamento e depois para o cálculo. Porque você primeiro está julgando, depois Deus vai calcular qual vai ser o seu próprio julgamento. Porque a partir daquilo que você julgou para os outros. Se é um teste... Bom, a vida inteira é um teste, na verdade. Mas sim, é um teste para ver como a gente vai julgar. E dessa mesma forma, Deus vai nos julgar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mas antes do exemplo, eu preciso falar uma coisa muito legal. Não sei se vocês já ouviram isso. Quando eu aponto um dedo para você... eu estou apontando outros dedos, vários dedos para mim mesma. Você é não sei o quê. Olha quantos dedos estão apontados para mim. Por quê? Porque quando eu te julgo, na verdade, eu estou me julgando. Deus colocou você na minha frente, falando alguma coisa, fazendo alguma coisa estranha, que eu posso julgar para o bem ou para o mal, mas nesse momento eu estou julgando você, mas eu estou me julgando muito mais, porque na minha vida, 3 são para mim, exatamente, 3 dedos são para mim. A gente passa por situações muito parecidas, a gente nem percebe, mas Deus sabe, e é por isso que Ele manda essas pessoas, pra gente julgar eles, e isso ser espelhado na gente. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu com o rei Davi. Todo mundo sabe quem é o rei Davi. Ele teve uma história bem diferente, assim, com Batsheva, certo? Para quem já conhece, ótimo. Para quem não conhece, eu não vou contar a história inteira agora, mas digamos que ele casou com uma mulher, na verdade ele casou com uma mulher que já era casada, teve muita história com isso. Sem querer, nunca, Deus nos livre de falar mal dele, e sem querer julgar ele, de jeito nenhum. Quem somos nós? Ele era um grande justo, tá? Então se um dia a gente quiser realmente entender essa situação, a gente pode estudar melhor. Hoje não estamos aqui para isso. Eu quero contar para vocês que o profeta da época, Natan Hanavi, o profeta Natan, ele veio até o Davi da Melech, veio até o rei Davi e falou para ele assim: Rei Davi, quero te contar uma história. Um homem pobre tinha só um carneiro e vieram visitas na casa dele. Ele precisava servir... Não, desculpa, já fui pra frente da história. Um homem pobre tinha só um carneiro. Ele tinha um vizinho muito rico. O vizinho rico tinha muitos animais. Chegaram visitas na casa do rico. E o rico resolveu que ele precisava servir comida para os visitantes. O que ele fez? Em vez de pegar os próprios carneiros, ele foi até a casa do vizinho pobre, pegou o único carneiro que ele tinha, levou para casa, matou, cozinhou e deu para os visitantes comerem. Rei Davi, você é o nosso rei. O que a gente faz? Qual é seu veredito para tal homem, para tal pessoa? O rei Davi falou: terrível o que ele fez! Terrível, morte para ele merece morrer. E na hora que ele falou isso, o profeta Natan Hanavi falou: Rei Davi, você é esse homem, você acaba de trazer o julgamento para você mesmo. E nesse momento, Melech Davi, ele se tocou o que aconteceu e ele falou: Hatati la Hashem, eu pequei perante Deus. Se a gente pensar, o Navi, o profeta, poderia ter vindo para o Davi da Melech, para o rei Davi, e falado assim: Rei Davi, olha só, você fez uma coisa errada, você pegou a esposa de outro homem, você tem quantas mulheres você quiser na vida, você é o rei, você tinha que pegar a esposa de um homem casado. Por que ele não fez isso, gente? Por que ele não falou na cara dura? Por que ele trouxe uma história inteira? Em primeiro lugar, ele veio trazendo um exemplo, né, de um homem pobre, etc. Por quê? Primeiro, por razão educacional. Bons professores não respondem perguntas. Eles ajudam as pessoas a encontrarem dentro de si mesmas as respostas. Quem aqui é professor deve entender o que eu estou falando. Quem não é professor,
Não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas tudo bem. Acreditem, é verdade, eu sou professora. O fundamento do judaísmo, uma coisa muito linda isso aqui, é que a nossa alma tem todas as respostas dentro dela, porque ela é uma alma divina. Ela tem tudo dentro dela, ela tem Deus dentro dela. Então, na verdade, outras pessoas podem nos ajudar, sendo guias, sendo pessoas que nos direcionam, nos fazem pensar, mas a gente tem tudo isso dentro da gente. E para ilustrar isso aqui, vocês já ouviram tem gente que faz isso na reza. Shema Beni Musar Avicha. Ouça, meu filho, a Torá, vamos simplificar, a Torá do seu pai. Ve al titosh Torá timecha. Mas não abandone a Torá da sua mãe. De novo, gente, presta atenção porque eu vou explicar. Escute, meu filho, a Torá do seu pai e não abandone a Torá da sua mãe. Por que a Torá resolveu falar dessa forma? Escute a Torá do seu pai, mas não abandone a Torá da sua mãe. Por que um tem que escutar, mas da mãe tem que não abandonar? Sabem por quê? Quando um bebê está no ventre materno, está escrito que tem um anjo que está dentro da barriga com ele, com uma vela ligada, uma vela acesa, ensinando Torá. Um bebê estuda a Torá inteira dentro do ventre materno. Chega na hora de nascer, o anjo toca no bebê, toca em cima do lábio, e o bebê nasce, ele esquece tudo, mas está tudo dentro dele. Dentro da mãe, o bebê recebe tudo, ele sabe toda a Torá, ele recebeu de Hashem, ele recebeu do anjo. Quando ele nasce, ele começa a estudar a Torá. O pai pode ensinar a Torá, é tudo coisas novas que o pai está ensinando fora da barriga, mas lá na barriga, ele já recebeu tudo. Então olha que bonito. Shema Beni Musar Avicha. Escute, meu filho, a Torá do seu pai, quer dizer, coisas novas que seu pai está te ensinando. Ve al titosh Torá timecha. Mas não abandone a Torá da sua mãe, quer dizer, aquilo que está dentro de você, você já tem isso dentro de você. Não abandone. Sabe que você já recebeu tudo, você estudou tudo. Você tem isso dentro de você, lá dentro na alma. Agora você só vai aprender de novo, você vai relembrar uma coisa que está lá, escondida, que você não lembra, porque afinal de contas te fizeram esquecer, mas está lá dentro. Então, na verdade, algo muito, muito assim chocante. Quando você sabe que uma coisa que alguém está te ensinando de Torá é autêntico, sabe quando? Quando você ouve e tipo assim, você sente que alguém está tocando as cordas do seu violão, da sua harpa. Você está sentindo que você já faz sentido, você já ouviu isso antes, talvez, mesmo que você não lembra, mas sabe assim? Então, tá lá, tá like triggering, como falar isso? Tocando talvez, as cordas da sua alma. Isso mostra que essa Torá que a pessoa está falando é verdadeira, porque você já aprendeu isso. Então, isso que eu falei aqui, na verdade, foi só um parênteses, nem tinha a ver com a aula, tá, gente? Mas eu achei tão bonito, eu queria falar pra vocês. Então, vamos voltar. Por que o profeta Natan veio para Davi da Melech, para o rei Davi, contando toda uma história de um pobre que pegou isso, que pegou aquilo? Por quê? Primeiro, razão educacional, ele quis ser um bom professor. O professor faz o outro pensar. O rei Davi pensou, trouxe o julgamento para si mesmo. Mas, principalmente, porque é assim que Deus rege o mundo. Ele traz situações onde você pode julgar, trazer o veredito, e isso vai ser aplicado para você também. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado como a gente julga as pessoas à nossa volta. Lembrar que o tempo todo, as pessoas que estão à nossa volta são pessoas que não estão, assim, coincidentemente à nossa volta. São pessoas que Deus colocou especialmente para mim, nesse dia, nessa hora, para ver como eu vou julgar. Para ver com que olhos eu vou olhar para essa pessoa. Aí sim, eu posso escolher como julgar a pessoa. Então a gente já viu aqui 3 benefícios da justiça, de julgar os outros para o bem. Internamente, me faz um bem maravilhoso. 2, faz eu poder corrigir a situação mais efetivamente. 3, espiritualmente faz um bem enorme, porque quando eu trago justiça para o outro, eu estou trazendo automaticamente 3 dedos para mim, justiça para mim mesmo. Vamos lá. História do dia. Alguém aqui já ouviu falar, não precisa responder, de um grande cantor judeu religioso chamado Shlomo Carlebach. Shlomo Carlebach tem muita música famosa dele. Muitas músicas que a gente canta hoje em dia também são dele.
Ele era um talento fora do normal na música. Realmente compôs muita coisa, muito famoso. Ele foi aquele que... Ele era muito, 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 muito famoso. Ele já morreu? Ele estava viajando para Israel e no meio do caminho ele passou um Shabat em Amsterdã, na Holanda. Ele chegou na sinagoga para rezar. E isso, na verdade, foi logo depois do Holocausto, né, da Segunda Guerra. Ele chegou na sinagoga em Amsterdã e ele se dá de cara assim, ele vê um Hazan de trás. Hazan é o cantor, né, da sinagoga. O Hazan está lá cantando de um jeito absurdamente terrível, terrível, horroroso. Ele está pulando palavras, ele está desafinando, a voz dele é horrenda. E assim, na hora, o Shlomo Carlebach, que é o nosso cantor que a gente está contando aqui, na cabeça dele vem assim, que absurdo, deve ser que esse homem é um grande doador da sinagoga, então, e ele adora ser o cantor, o Hazan da sinagoga, então todo mundo dá esse kavod, essa honra para ele, e ele pode ser o cantor, mas que vergonha colocar um cantor desafinado, que não sabe nem ler as palavras direito, tá pulando palavras, a voz é horrível, que vergonha, que feio fazer isso com a congregação. Você quer saber? Você quer saber? Ele pensou. Eu me recuso a ficar aqui ouvindo ele, porque ele não merece. O que ele tá fazendo é ridículo. Eu vou rezar num quartinho lá fora. Ele pegou um sidur, ele foi lá fora e ele começou a rezar sozinho. Rezou, agora sim eu posso rezar, concentrado, uma reza boa perante Deus, não na frente daquele cantor que tá se achando, mas que canta horrível. Tá bom. Cantou, rezou. E aí ele viu que acabou a reza lá dentro, tá começando a leitura da Torá. Então ele entrou para a leitura da Torá. O que ele vê? De repente, na frente dele, ele vê pessoas segurando esse Hazan, esse cantor, pelos dois braços, tentando ajudar ele a carregar a Torá, para trazer para as pessoas poderem beijar, né, a Torá, como toda semana, todo Shabbat, antes da pandemia, acontecia nas sinagogas. A pessoa leva a Torá e as pessoas vão dando beijinho na Torá, como é uma honra para a Torá. Mas tem gente ajudando ele a se mexer, ajudando a andar, ele quase não consegue andar. E ele viu que era uma cena meio estranha, não era um cara muito normal, não era um cara saudável, tipo, o que está acontecendo aqui? Então ele se virou para uma pessoa que estava do lado dele. Ele perguntou, quem é esse, gente? Quem é esse Hazan? E o homem do lado dele responde, como assim? Você não sabe quem ele é? Como assim? É o Hazan da grande, famosa sinagoga de Lodz. Você nunca ouviu falar dele? Era a maior sinagoga de Lodz. Lodz era uma imensa comunidade judaica. Nessa sinagoga, esse Hazan tinha um coral de 40 crianças que cantavam com ele. Todos foram levados no meio da reza para Auschwitz. Foram direto, as 40 crianças foram direto para a câmara de gás. Ele foi permitido viver para ele usar o talento dele de música para entreter os nazistas em Marshall. Então eles não colocaram ele na câmara de gás direto, eles usaram esse homem, eles usaram o talento maravilhoso que ele tinha. Só que ele sofreu muito, ele foi torturado o tempo todo, ele ficou cego com as torturas e nesse processo as cordas vocais dele simplesmente estragaram. A gente sempre pede para ele cantar no Shabat pra gente. Ele se recusa. Todo Shabat ele se recusa a ser o Hazan, porque ele fala, como eu posso conduzir uma comunidade inteira se eu não tenho mais cordas vocais normais? Eu não consigo mais ler, eu sou cego. Eu não tenho mais uma voz bonita. Eu desafino, eu não tenho mais controle sobre a minha voz. Como que eu posso ser Hazan? Não, eu não aceito o convite de vocês, desculpa. Todo Shabat a gente implora para ele ser nosso Hazan e ele fala não. E hoje, finalmente, ele aceitou ser nosso Hazan. Você imagina a nossa felicidade de ter o Hazan de Lodz cantando na nossa sinagoga de Amsterdã? Pessoal, naquele momento, Shlomo Carlebach, o cantor, ficou tão envergonhado de ter julgado ele pro mal. Ele foi até o Hazan, ele deu um beijo na Torá, ele segurou o rosto do Hazan, do cantor, e deu um beijo nele. O Hazan, que era cego, coitado, perguntou, quem me deu um beijo?
E aí o Shlomo respondeu, Shlomo Carlebach. Ele era famoso, então as pessoas conheciam. Naquela hora o Hazan falou, Shlomo Carlebach, eu adoro suas músicas. Shlomo, naquele momento, tomou uma grande decisão. Ele falou, eu tenho um voo para Israel hoje à noite, quando acabar Shabbat. Eu vou cancelar esse voo. Eu vou ficar aqui. E eu vou conhecer melhor esse Hazan, a quem eu julguei tão mal, mas que é tão puro e é tão sofrido e que merece tanto nosso respeito. Essa foi a primeira história que eu queria contar para vocês. Segunda história da noite. Era uma manhã de domingo, em Nova York. As pessoas estavam calmamente sentadas no metrô. Alguns lendo um jornal, alguns ouvindo uma musiquinha no ouvido, alguns lendo livros. Estava meio vazio, estava gostoso. De repente, um homem entrou no vagão do trem com os filhos. Era um homem com vários filhos. As crianças não paravam quietas. Elas pulavam de um banco para o outro, elas gritavam, elas pegavam os jornais dos homens e rasgavam, elas estavam fora de si. Tipo assim, gente, eu tô na pandemia na minha casa faz 6 meses, eu sei como as crianças podem ficar fora de si. Essas crianças estavam piores do que meus filhos na pandemia, tá bom? Bom, quem estava dentro do trem, não sei se vocês já ouviram falar, já leram um livro dele, existe um livro chamado The 7 Habits of Highly Effective People, os 7 hábitos de pessoas altamente efetivas, alguma coisa assim. Stephen Covey é o nome do autor, ele é bem famoso, eu tenho esse livro aqui em casa. Ele estava nesse trem, ele estava nesse metrô, e ele viu aquelas crianças fazendo aquela algazarra, aquele negócio louco. Ele pirou, ele achou um absurdo. Ele fala, como um pai tem coragem de entrar com tantas crianças sozinho? Sabe? Tipo, tenha vergonha na cara. E o cara como tá? Tá parado, com a cabeça apoiada atrás, com os olhos fechados. Tipo assim, tenha vergonha na cara, cuida dos seus filhos, sai com os filhos do trem. Que vergonha atrapalhar os outros dessa forma. Ele não aguentou. Ele tava muito irritado. E as pessoas também estavam irritadas. Ele falou, eu vou tomar coragem e vou falar com esse pai. Que vergonha. Ele tem que saber o lugar dele, ele tem que saber que às vezes a gente tem que agir, tem que ser proativo. Então ele chegou no homem e falou assim, senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas nesse trem. Será que o senhor poderia dar um jeitinho neles? Ele conta no livro. O homem olhou pra mim. Tipo assim, abriu os olhos e me olhou. Como se estivesse tomando consciência pela primeira vez que ele tá no mundo, que ele tá no metrô, que os filhos dele estão lá gritando. De repente o homem respondeu pra mim. Senhor, acho que você tem razão. Acho que eu deveria fazer alguma coisa, né? É que a gente acabou de sair do hospital, onde a mãe deles acabou de morrer. Eu não sei nem o que pensar e eu acho que eles também não estão sabendo como reagir. Desculpa, eu não sei direito o que fazer. E o Stephen Covey fala, vocês podem imaginar o que eu senti naquele momento? Meu paradigma mudou. Meu jeito de julgar o cara mudou completamente. De repente, eu vi tudo, de uma forma completamente diferente. E quando eu começo a ver as coisas de outra forma, imaginar as coisas de outra forma, eu consigo julgar o outro de outra forma, eu consigo agir de outra forma, eu consigo pensar de outra forma, tudo muda. E de repente, em vez de falar pra ele, tenha vergonha na cara, sai desse trem. O que eu falei pra ele? O quê? Sua esposa acabou de morrer? Posso te ajudar? Quer que eu te ajude com as crianças? O que você precisa? Desculpa, que sinto muito. De repente, tudo ficou explicado. Tudo mudou. Quando uma pessoa enxerga uma situação sabe, com uma nova luz, muda tudo. Muda o jeito que você enxerga a pessoa, que você pensa da pessoa, como você fala com a pessoa. Tudo, muda tudo. Você muda seus sentimentos, você muda, sabe, a força que você tem pra ajudar os outros. O negócio muda do branco pro preto, do preto pro branco. A vida mudou. Eu tenho uma terceira história, mas não vou contar, porque senão meu marido vai falar que essa aula tá muito longa. Então vamos agora para falar, vamos acabar isso aqui, na verdade, contando na prática pra vocês. Tipo assim, a gente já entendeu que tem que julgar os outros pro bem. A gente já entendeu que faz bem pra gente julgar os outros pro bem. Agora eu pergunto pra vocês, na verdade vocês deviam estar me perguntando.
Como eu faço pra julgar os outros pro bem? Tipo assim, tem horas que não dá, Debbie. Tem horas que não dá. Eu sei o que a pessoa tá fazendo e tá errado e eu não consigo. Então eu pergunto pra vocês. Vamos lá. Querem aprender como julgar os outros pro bem? A gente vai fazer isso de nova. Eu adoro números, tá? Não sou muito matemática, mas eu adoro dar aula usando números, porque fica mais claro. Vamos aprender isso através de três etapas, 3 estágios de julgamento. Vamos começar do mais calmo, do mais tranquilo, do mais fácil. 1. Muito fácil. Se você vê uma situação que você acha ruim, errada, etc. Primeiro lugar, lembra da história do Shlomo Carlebach, como ele viu aquele cantor se achando e na verdade ele descobriu que era completamente diferente a história. Simplesmente pensa em algo assim, naquela hora você vai falar assim: ok, eu vou dar o benefício da dúvida para essa pessoa. Só isso. Eu vou tentar julgar ela pro bem, eu vou tentar imaginar que tem alguma coisa por trás que eu não sei. Só isso. Esse é o primeiro passo. Então, digamos, tá? Digamos que você tá dirigindo seu carro e um cara vai lá e te corta. Acontece muito comigo isso? Não sou eu que corto os outros me cortam. Eu sempre penso, o cara é doido. Mas depois que eu aprendi isso, eu não penso mais o cara é doido. Eu penso, ele deve estar mega atrasado pro trabalho. E sério, quando eu tô mega atrasada pro meu trabalho, às vezes eu também faço uma besteira ou outra. Então, ou sei lá, tem uma mulher dando a luz naquele carro. Eu vou saber. Ou o cara tá indo buscar alguém. Eu não sei o que tá acontecendo. Então, em primeiro lugar, tenta julgar pro bem. Da forma que você conseguir, ok? Esse é o primeiro lugar. Mas, vamos pro segunda etapa agora. E se, tipo assim, eu tenho certeza absoluta, eu tenho provas que essa pessoa tá fazendo errado. Tipo, o cara não tá com pressa porque ele tá atrasado pro trabalho. Não tem uma mulher dando a luz naquele carro. Ele tá fazendo isso porque ele tá a fim de fazer. Eu tenho provas, eu sei. Será que eu tenho como julgar essa pessoa pro bem? Então o que a gente tem que pensar nessa hora? Essa pessoa não tá percebendo o impacto que essa ação dela tá fazendo. Tipo assim, vou dar um exemplo meio mórbido, sei lá, meio triste, mas eu acho que é bom. Digamos que você vai numa casa de uma pessoa que tá enlutada, numa reza, alguma coisa, tá bom? Deus nos livre. E você vê um cara lá, uma mulher, tanto faz, falando uns nada com nada pra pessoa que acabou de perder um ente querido. Você pensa, ai, caramba, como ele tem coragem de falar isso? Tipo, se toca, se enxerga. Pensa melhor no que falar. Como você tem coragem de falar uma coisa dessas? Nessa hora, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: você tem que atribuir esse erro da pessoa à ignorância, literalmente, não à malícia, entenderam? A pessoa tá correndo no carro, ela tá me cortando, ela tá fazendo coisas perigosas, mas ela é tonta, ela simplesmente não tem noção do que isso pode fazer. Isso pode acabar com a vida dela, isso pode acabar com a vida de quem tá nos outros carros. Então, eu tô dando um exemplo bobo, que é julgar alguém que tá no carro. Tipo, é alguém muito longe da gente que a gente não conhece. Mais ainda quando a gente conhece a pessoa. Um irmão, uma sogra, um tio, um professor, alguém que fala uma coisa errada. Primeiro, como a gente falou, tenta pensar, eu não sei tudo. Tipo, eu não sei o que tá se passando na cabeça dela. Talvez ela tá fazendo isso pensando, tipo, ela não tá com condições, tipo o cara do metrô, não tá com condições de lidar com isso agora. Mas se eu sei que a pessoa tá fazendo uma coisa errada e não tem razão pra estar fazendo uma coisa errada, então eu tenho que pensar, é por ignorância, não é por mal. Não é por mal, ela não tem noção de quanto mal essa coisa tá fazendo. Ela não sabe fazer melhor. O cara não sabe falar de um jeito mais delicado com alguém que tá de luto. O cara não tem noção, coitado. Talvez eu possa até ajudar. Entenderam? Muda o jeito da gente visualizar a pessoa. O cara não é um monstro, o cara é um tadinho, não sabe o que fazer, não sabe falar. Tadinho. Terceira etapa, e essa é a mais difícil. Mas essa é muito forte, gente. Digamos que tem situações que eu não consigo nem atribuir o erro à ignorância. Eu sei exatamente o que a pessoa está fazendo e eu sei que ela está fazendo por mal. Eu sei que ela escolheu fazer isso. Tipo, ela poderia estar fazendo melhor, mas ela escolheu fazer errado. E agora, como que eu julgo ela pro bem? Eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Tá, não contei os segundos, mas vamos lá. Vamos lembrar de novo da frase da Torá.
Para quem fala hebraico vai ser legal. Para quem não fala, eu vou traduzir. Evei dan et kol adam lekav zchut. Julgue todo o homem pro bem, meritosamente. Tá? O que é esse todo? Julgue todo homem. Então você pode pensar, julgue todo homem, julgue qualquer homem pro bem. Mas não. Vocês sabem que está escrito? Evei danet kol adam. Você pode, não pode, você deve. Você deve julgar todo homem pro bem. Sabe o que é todo homem? É assim, ó. Julgue a pessoa por inteiro. Primeiro, conheça tudo que se passa na vida dela e depois você julga. Vamos dar um exemplo. Eu tenho certeza que essa mulher que falou isso pra mim, ela é inteligente, ela é capaz, ela fez isso por mal. Ela falou comigo, ela escolheu falar dessa forma. Eu não tenho como julgar ela pro bem. Você tem como julgar ela pro bem, sabe por quê? Porque você não mora na casa dela. Você não tem a mínima ideia de como que é o relacionamento dela em casa. Com o marido, como os filhos dela se comportam em casa, se deixam ela pirada e ela tá literalmente fora de si quando ela falou aquilo pra você. Você não sabe por que testes ela tá passando. Você não sabe como tá a saúde dela. Você não sabe como tá... Sabe assim, quando a grama do vizinho é mais verde? Ela é perfeita, ela é inteligente, ela não podia falar comigo assim. Minha querida, você não conhece ela. Você pensa que você conhece ela. Eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente nem se conhece, gente. A gente conhece muito pouco do que a gente é. E a gente acha que a gente conhece todo mundo à nossa volta muito bem. Eu conheço ela e ela não podia ter falado comigo assim. Você não conhece ela porque você nem se conhece. Primeiro se autoconheça, depois você tenta conhecer os outros. Mas é impossível você conhecer os outros, porque você não mora dentro do corpo dela. Você não tem o marido que ela tem, você não tem os filhos que ela tem. Você não tem a mãe que ela tem, o pai que ela tem, a sogra que ela tem, os amigos que ela tem. Você não trabalha na posição que ela trabalha e na empresa que ela trabalha. Você não é ela. Você não tem como conhecer ela por inteiro. E por isso você não pode julgar ela por mal. Porque você não tem noção do que está se passando na vida dela. Isso é muito forte. Eveidam et kol adam. Julgue a pessoa por inteiro. Tipo assim, vocês querem me julgar? Entra dentro de mim. Vem viver a minha vida, depois você pode me julgar. Entenderam? Só que o Sfat Emet, que é um grande tzadik, grande Talmid Chacham da nossa Torá, grande sábio, falou o seguinte: Vilim komo al tagia, que você nunca chegue no lugar do outro. Sabe quando a gente fala, vive a vida dele para depois você julgar ele? Não. Ele fala assim, não queira viver a vida dos outros. Todo mundo tem seu pekale, seu saquinho de... Como falar isso? De testes, de challenges, de desafios que a Hashem manda pra ele. Vive a sua vida, te garanto que pra você a sua vida é a melhor. Pra ele, aquela vida é melhor. E pra aquela pessoa, a vida dela é a melhor. Não queira chegar no lugar do outro, tá? Mas não julgue o outro, porque você não sabe tudo o que se passa no dia a dia, nem na casa, nem na vida, nem na saúde dele. E pra terminar nossa aula, eu vou terminar com a minha última história da noite, que aconteceu com o Ktav Sofer. Ktav Sofer era um grande rabino de Pressburg. Você sabe o que é Pressburg hoje em dia? Bratislava. Inclusive, eu já fui lá com uma viagem de jovens e a gente viu o túmulo do pai dele, eu acho. Mas tudo bem. O pai dele era um grande rabino de Bratislava. Ele era o rabino-chefe. Quando ele faleceu, foi nomeado abaixo, né, no lugar dele, o filho dele, que era o Ktav Sofer. Ktav Sofer ficou tão feliz de ser nomeado como rabino, ele estava tão feliz de poder conduzir essa comunidade que era do pai dele. Ele falou, eu vou fazer um banquete, eu vou fazer uma festa para toda a comunidade vir se juntar a mim nesse momento tão especial da minha vida. E assim veio a comunidade inteira. Imagine um banquete, sim, centenas e centenas e centenas, não sei quantas pessoas tinham, mas tinha muita gente. E aí, no meio do jantar, ele se levanta e ele fala, em honra a essa ocasião, onde vocês estão me nomeando rabino de Bratislava, de Pressburg, eu trouxe uma coisa muito especial no meu bolso, eu vou tirar para mostrar para vocês. Mas é muito precioso, toma muito cuidado, tá bom? Ele tirou uma moeda. Ele falou, essa moeda é uma moeda da época do templo, do segundo templo, que eram tipo, sei lá, quantos milhares de anos antes. Isso foi passado pelos meus antepassados de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho.
Até que chegou a mim. Ela é minha, ela é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, mas eu tô tão feliz desse momento, né? Que eu trouxe a moeda para vocês poderem ver. Vocês vão passando de pessoa em pessoa até voltar para mim. Cuidem bem dela. E assim ele passou para a primeira pessoa e a moeda foi indo. E eles continuaram jantando, teve o primeiro prato, teve o segundo prato, teve o terceiro prato, sei lá quantos pratos tiveram. E finalmente, depois da sobremesa, ele falou, por favor, agora a gente vai rezar, a gente vai fazer Birkat Hamazon, aquela última bênção, né, para agradecer a Hashem pela comida, pela refeição. Então eu queria receber de volta a minha moeda. Ele olha para todo mundo olha para a cara dele. Cadê a moeda? Ele fala, gente, cadê minha moeda? Cadê a moeda? Me devolva a minha moeda. Todo mundo lá, bravo. Eu passei para ele, passei para ela. Cadê a moeda? A moeda foi perdida, roubada, não se sabe. Ficaram loucos, as pessoas começaram a ficar loucas. E o Rabino falou, eu vou ter que fazer uma coisa muito, muito, muito chata, muito desagradável. Eu vou ter que pedir para todo mundo aqui se levantar, abrir os bolsos, mulheres abrirem as bolsas, porque a gente vai ter que ver quem pegou minha moeda. Minha moeda não pode ser roubada, é uma moeda da época do templo, que vergonha, gente! E assim, ele se levanta para pedir para as pessoas também abrirem os seus bolsos. Só que, de repente, um senhorzinho se levanta e fala, Rav, posso pedir uma coisinha, por favor? Dá uns 15 minutos pra gente ver se nesses 15 minutos a gente não encontra a moeda. Às vezes tá, sei lá, embaixo da mesa, ou nos talheres, nos pratos que estão na cozinha sendo lavados, não sei. O Rav falou, ok, você tem razão. Vamos, às vezes pode ser achado em outro lugar, vamos tentar. E assim eles avisaram a cozinha, e os garçons, e todo mundo estava trabalhando, procuraram, as pessoas procuraram embaixo das mesas. Nada. Passaram-se 15 minutos e o Rav, o Ktav Sofer, se levanta e fala, ok, pessoal, eu vou pedir para vocês levantarem agora e cada um vai abrir, né, seus bolsos pra gente descobrir cadê essa moeda, desculpa. E aí se levanta aquele senhorzinho de novo e fala, Rav, posso te fazer um segundo pedido de desculpa? Será que a gente pode dar mais 15 minutos, só mais 15 minutos, pra gente realmente ter certeza que não tá em nenhum lugar? Às vezes, sei lá, passou despercebido, tá em algum lugar, a gente... E o Rav tava ficando nervoso, mas ele pensou, esse senhorzinho era um grande pessoa muito próxima do meu pai. Meu pai gostava tanto dele. Eu vou respeitar ele, ele é um senhor, eu vou respeitar ele, tá bom? Ok. Tudo bem, mais 15 minutos. 15 minutos se passam, e aí ele fala, acabou. Agora que passou 15 minutos, por favor, todo mundo levanta e abre suas bolsas. E o senhorzinho levanta a terceira vez. Aí o Rabino ficou doido. Ele pediu a mesma coisa e o Rabino falou, é a última vez que eu permito isso. Depois disso, todo mundo vai abrir as bolsas e não tem mais volta. E nesses 15 minutos, gente, sai um garçom da cozinha e fala, encontrei a moeda. Oi? É sério? A moeda estava na cozinha. Estava no meio dos pratos, estava numa pilha de pratos e encontraram a moeda. Graças a Deus. E assim, o Rabino pegou a moeda de volta e falou, graças a Deus. Baruch Hashem por ter achado a moeda e Baruch Hashem que ninguém roubou a moeda, graças a Deus. Agora, eu tenho uma pergunta, senhorzinho. O senhor sabia que a moeda estava lá? Tipo assim, todo mundo aqui achou que o senhor roubou a moeda, porque todo mundo estava pronto para abrir os bolsos, menos o senhor, né? E o senhor ficou enrolando. Que história foi essa? Esse senhor se levanta, coloca a mão dentro do bolso e tira de dentro do bolso uma moeda idêntica à moeda do Ktav Sofer. Ele fala, gente, eu também tenho uma moeda do templo que foi passada de pai para filho, de pai para filho na minha família. E eu ando com ela o tempo todo. Se vocês abrissem os bolsos naquele momento, vocês iam achar que eu roubei. Só que eu não roubei nada. Essa moeda é minha. E quando o Rabino ouviu isso, ele falou, o que a gente aprende disso? Se a gente não tivesse ouvido esse senhor, dado o benefício da dúvida para ele, a gente ia ter colocado um homem, sei lá, na prisão, ia ter julgado o homem pro mal. Toda a família dele ia ser condenada, tipo, ia ser mal vista nos olhos de toda a comunidade. Olha o mal que a gente ia trazer para essa pessoa. Graças a Deus que a gente deu o benefício da dúvida para esse senhor. Gente, quem é verdadeiramente sábio e profundo
não julga os outros. Quando você é superficial, você tem que falar sobre todo mundo à sua volta. Quando você é profundo, você não precisa falar dos outros. Você não julga o outro pro mal. Quando você sabe que as pessoas são vítimas dos seus próprios problemas, você não começa a justificar o comportamento delas. Você tem compaixão, você tem sensibilidade, você tem empatia. E dessa forma, você consegue reverter traumas nas pessoas e ajudar as pessoas a viverem uma vida mais rica, mais feliz, mais plena, sem julgamento, acreditando em tudo que a pessoa é.